gente, será que eu ainda sei fazer live? Fica aí a pergunta, vocês me respondem no final, se eu ainda sei ou não. Tô aqui passando trabalho, os dedos cheios de batom, vou pegar um guardanapinho aqui. Tentando tirar a película de uma base. Boa noite! Boa noite pra Ju, boa noite pra... acho que é Julie. Boa noite pra Marli, boa noite pra Célia, Felipe, boa noite pra todo mundo que tá entrando, minhas deusas, como que vocês estão? Como é que tá essa noite deliciosa por aí? Contem pra mim. Muito obrigada por estarem aqui, por terem retornado às nossas lives. Me contem, quem tá entrando agora, que é nova por aqui, por acaso é a primeira live que tá assistindo, conta pra nós, que eu vou adorar saber. E quem já é deusa crocheteira das antigas, que já assistiu muitas lives por aqui, manda um coraçãozinho. Põe esse coraçãozinho aí pra cima que eu quero ver. Deixa eu ver aqui. Se eu tô no lugar certo, gente, acho que tô. Vamos só esperar a nossa convidada entrar. Hoje nós vamos conversar sobre as manualidades neste tempo aí de pós-pandemia. Porque a gente teve muita gente que começou, retomou as suas manualidades. Marli, tá a primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Marli. Vou explicar então, já estava começando, né, a falar do nosso assunto um pouquinho, mas eu vou voltar para explicar para quem tá chegando agora. A nossa convidada acabou de chegar, já já eu chamo ela. As nossas lives acontecem todas as terças-feiras, às 8h07, sempre aqui nesse bate-local. E a ideia é que seja um papo descontraído, sempre com convidados maravilhosos do nosso mundo das manualidades, para a gente trocar experiências e fortalecendo a nossa rede de crocheteiras, de tricoteiras, de artesãs maravilhosas. E hoje a nossa convidada é uma empreendedora que tem um dos espaços mais maravilhosos aqui em Porto Alegre, que é a Érica da Manus. Eu vou ainda chegar lá, gente, porque ela vai explicar pra vocês. Ela vai explicar. A Marli tá dizendo que é prof lá. Marli, eu até agora só consegui ir nos dias que eu dou aula. Me aceita aí para tu vires participar com a gente. A Gabi é minha aluna. Boa noite. Já vou aproveitar enquanto a Érica não nos aceita para dizer para vocês pegarem as suas taças para a gente brindar no final da nossa noite. Agora sim. Boa noite, super colorida, maravilhosa. Boa noite. Tem uma gata circulando aqui, ó. Sim! Participando. Claro! Por aqui hoje a Marmita, o Felipe Garfio, ela levou lá para dentro, porque a Marmita também muitas vezes participa das nossas lives. O problema é ela começar a pular na porta, até isso não acontecer, tá tudo certo. Então tá bom. E se precisar levantar para ir abrir a porta, não tem problema, pode ir. Você consegue ver sozinho. Conta para nós, Érica, como que as manualidades começaram na tua vida e né, um pouco da tua história com o manual. Então, eu sou formada em moda, me formei em moda em 2014. Eu comecei, assim, vida de estudante na psicologia, fiz metade da faculdade de psicologia. E aí chegou uma hora que eu achei muito pesado, assim, que não era aquilo que eu queria para a vida. Eu queria alguma coisa mais leve como fonte profissional. E aí eu caí de paraquedas na moda, sem saber direito o que fazer, o que ia fazer. Então, caí na moda. Em 2013, a gente perdeu minha avó paterna, desculpa. E a avó fazia tricô e crochê muito bem. Fazia muito tricô de bebê, principalmente. E quando ela adoeceu e faleceu muito rápido, assim, não teve tempo de muita coisa. Uhum. Então, quando a gente foi abrir a casa dela,
ela tinha, né, a cadeira da tricoteira, uma cadeira de balanço, onde do lado ficavam os projetos. E eu encontrei um blusão de tricô pela metade. Um blusão de tricô cor-de-rosa, nas agulhas de alumínio que ela gostava, que era para minha prima. E nenhuma de nós somos uma família com muitas mulheres, e nenhuma de nós sabia terminar aquilo. E aquilo me pegou de um jeito, assim, tipo, todo o tempo que ela passava pensando nas cores, nas diminuições, nos aumentos, nos pontos. E como eu ainda estava na faculdade de moda, a partir dali eu comecei a olhar para o manual mesmo, com o olhar da moda, assim, a estudar modelagem, a estudar caimento, composição de fios. Caí daí no amor pela lã natural, e daí surgiu a Aurora, que foi minha marca de produção de fios de ovelha, fios de lã de ovelha, né? Eu comecei produzindo peças de lã com mulheres do interior. E com o tempo eu comecei a sentir a demanda pelo fio, pela matéria-prima, pela lã natural, que é uma coisa em extinção, né? Querendo ou não, assim, difícil de encontrar. E como eu tinha muita pegada da sustentabilidade, então eu comecei a produzir fios de lã natural com tingimento natural, apenas tingimento natural. E tive a Aurora até ano passado. Na Aurora eu tive o primeiro clube de assinatura de lã do Brasil. A gente tinha caixinhas surpresas a cada 2 meses. Foi muito legal, assim, a gente teve um clube de assinatura legal mesmo, com várias assinantes e trocas e rede de conexão. Mas essa pegada da sustentabilidade, do natural, do tingimento natural, estava levando o negócio para algo muito nichado, para um mercado muito pequeno. E eu queria abranger mais pessoas, eu queria conversar com mais pessoas, servir mais pessoas. Então, como eu já tinha manos, eu decidi encerrar a Aurora por um tempo, quem sabe, nunca, né? Nada para sempre. Não é encerrar, é pausar. Exato. Pausar um pouquinho, até porque todo o tingimento natural era feito única e exclusivamente por mim. E é uma coisa que demandava bastante tempo, energia, enfim. E aí agora estou me dedicando exclusivamente a Manos, que é esse espaço que eu amo, que é um espaço manual, democrático, criativo, de inspiração, de expressão. E, enfim, temos aulas, cursos e de incentivo à manualidade mesmo. Sim. Bom, vou dar boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, gurias, Diana, Solange, Marta, Elisa. A Ângela, que chegou quando a gente estava começando aqui o nosso papo, quando a Erika começou a falar. Ângela, bora fazer esse povo se movimentar aqui nos comentários. A Ângela é quem ajuda a gente aqui nos comentários, Erika. E aí, eu estava lembrando agora, né? Tu falou da avó, das agulhas. A avó, por parte de mãe, já faleceu há alguns anos. E quando ela começou, né, teve um processo, foi diferente da tua vozinha, que foi mais rápido. A minha foi um processo bem longo. Então a gente foi se despedindo dela aos pouquinhos, né, enquanto ela ainda estava por aqui. Mas ela fazia tricô, fazia muito. E ela adorava aquelas capinhas de tricô em ponto arroz. Nunca vou esquecer, a mãe inclusive guardou. E aí faz parte da minha vida, da minha decoração, um início de tricôzinho no ponto arroz dela e com as agulhinhas cruzadinhas espetadas na bolinha de lã. Então essa eu mantive daquele jeito, porque é a lembrança, né, da vozinha fazendo tricô. Essa avó não foi a avó assim, que me ensinou, apesar de ter incentivado muito. A avó por parte de pai foi quem me ensinou tudo. E aí agora, querida, ela tá muito chateada porque tá com um problema no olho e não tá mais podendo fazer. E eu descobri na última viagem que ela tem guardado as roupinhas de bebê, gente. Se vocês verem, a próxima ida eu vou ver se eu consigo tirar uma foto pra mostrar pra vocês, porque eu fiquei assim, ó, chocada com os pontos, a coisa maravilhosa. Que toda vez que eu vou, ela elogia muito o meu trabalho, ela quer saber o que eu tô fazendo. E ela sempre, assim, parece muito surpresa e fala dos fios e tudo mais. E a gente não tem muita noção, né? Até por morar longe e tudo mais. Quando ela me mostrou, eu disse, vó, como que tu fica chocada com o meu pontinho básico do tricô? E ela é aqueles pontos, assim, ó, perfeitos, maravilhosos, com aquela linha mais bebê, aquela finíssima que é de bebê mesmo. Gente, umas roupinhas
perfeitos, maravilhosos. E aí eu disse pra ela, olha só, vai ficar boa desse olho logo, terminar de costurar, porque faltam as costurinhas, porque eu quero essas roupinhas todas pra mim. E aí ela disse, mas como que tu vai fazer? Porque a princípio, né, tirei o útero e não teremos bebês. Eu disse pra ela, não importa se eu vou ter bebê ou não, mas as roupinhas eu quero, porque tem que ficar na mão de alguém que saiba valorizar, né? Na verdade, Uhum. o artesanal, tem tanta gente que não dá bola, né? A minha sogra, quando faleceu, a minha cunhada perguntou, né, se eu queria alguma coisa, e aí eu disse, olha, a única coisa que eu quero é uma coisa feita por ela, né? Eu tinha ensinado ela a fazer os chales de crochê e ela fez alguns. Eu disse, olha, tem dois, vamos ficar, um fica pra mim e o outro fica pra ti, porque é uma coisa que ela fez, né? Que a energia dela tá ali, o tempo dela tá ali. E aí a avó do Felipe, né, a mãe dela, ela estava fazendo eu acho que era algum tapete ou alguma cortina em barbante, e aí a avó disse, tudo que ela tiver, que estiver né, começado, me dá que eu vou terminar, né? No caso, a mãe da minha sogra. Daí eu disse, por que será, né? Qual será a intenção, assim, né? Conversamos sobre isso, e aí ela disse, não, a intenção é justamente a gente terminar o que ela começou. Então, o meu sogro juntou tudo e levou lá para a avó, porque o manual tem muito isso, assim, dessa coisa da herança, né? De ir passando de uma para outra e da nossa conexão, né? Uma com a outra. Tu sabe que quando a avó faleceu, porque assim, a avó fazia muita roupinha de bebê, adorava fazer roupinha de bebê. E nós somos do interior de Dom Pedrito, uma cidade pequena. Então, tipo assim, a filha da fulana lá, a vizinha da ciclana ficou grávida. Fazia roupinha de bebê para aquela pessoa, né? Então, assim, muita gente, fulana fazia e fazia várias. E aí, quando ela faleceu, nós, nós somos netas mulheres, né? A gente lamentou, porque nenhuma de nós, eu não tenho filhos, minha irmã não tinha ainda, né? Eu lembro de eu e minha irmã indo de ônibus para Dom Pedrito, né, para o velório, e a minha irmã dizer: nossos filhos não terão as roupinhas da avó. Passado-se, sei lá, 6, 7 anos, minha irmã engravidou e minha irmã sentiu muito durante a gestação não ter avó. Porque é isso, ela ia estar fazendo roupinha, ia ser o primeiro Primeiro neto, bisneto. um bisneto, então ela ia estar fazendo milhares de roupinhas. E a minha irmã sentiu. Mas a minha prima, por parte de mãe, pelo outro lado, ganhou, nas 2 gestações, ganhou. E aí ela guardou numa caixinha, enfim, e aí mandou para minha irmã. E o Vicente Incrível. pôde usar, assim, por uma vez ou outra, as roupinhas feitas pela Visa. Então é muito isso, assim, a parte de conexão emocional, parte de conexão com o antepassado, com o passado, com as nossas heranças culturais também, que querendo ou não, a gente deixou uma lacuna muito grande de herança cultural, né? Que é o tricô, o modo espanhol, o português, feito lá na fronteira, enfim, né? Então, o manual tem muito isso, assim, de conexão também com o interior da gente, né? Com a nossa criança interior. Muito, muito. Gurias, contem para nós experiências de vocês. A Gabriela contou que tem ainda as roupinhas de quando ela era bebê, feitas pela avó dela e que a filha usou. Olha que coisa preciosa, né? A Sim. Ângela disse que também tem, a Gabi disse que usa ainda, que ainda tricota com as agulhas de metal da avó, que coisa deliciosa. Contem para nós as experiências que vocês têm com esse manual que vem de gerações, né? O tricô e o crochê passado pelas avós, pelas tias, o que vocês têm, vão contando que a gente vai adorar saber. E aí, pensando assim, né, no nosso pós-pandemia, a gente teve durante aqueles anos ali, né? Os 2 anos principais, que foram piores, né? 1 ano mais ou menos, um pouquinho mais, que a gente ficou muito trancado, e aí muita gente se voltou para as manualidades, né? Há pessoas que faziam, mas que nunca mais tinham pego nas agulhas, voltaram para preencher o seu tempo, para se ocupar, né? Isso foi, a manualidade foi uma ferramenta importante. E aí agora, claro, né? A gente voltou para as nossas atividades, para a correria, tem que sair quase todos os dias de casa, quem trabalha fora sai todos os dias mesmo, então é mais difícil a gente conseguir se conectar. Mas tem um outro lado, né, da gente conseguir usar essas manualidades também como uma ferramenta para desacelerar um pouquinho a nossa vida agitada.
Deixa eu ver o que as gurias estão dizendo aqui. Quero uma bem boa, perguntou a Ângela. Quando eu travo no crochê, peço ajuda pra avó. E vem chegar rapidinho. Coitada da avó, Ângela. Tá perturbando a avó lá no plano espiritual, tá ela perturbando a avó. Que guria. Que legal. Teci uma peça em tear de grampo com barbante e sisal. Uau, que coisa linda. Já deixa eu aproveitar e perguntar, não ficou pesada? Ah, já vamos Porque querer saber. Será que não ficou pesada? Que peça que é, né? Já conta para nós, Maria. Mas sim, a pandemia teve, né, Eu acho que a pandemia veio, tipo, um tapa na cara, né, da gente que estava mega conectado, correndo e enfim, né. E a pandemia também veio, tipo assim, tu pode planejar tudo que tu quiser, se o destino não quiser que aconteça, não acontece, entendeu? Pode vir assim, ó, uma peste que vai te fazer ficar um ano inteiro trancado em casa. E aí eu acho que acho que a gente redescobriu que a gente tinha tempo. A gente redescobriu o tempo. A gente não sabia mais o que era ter tempo. Verdade. E aí a gente precisou encontrar ferramentas para passar esse tempo de uma forma saudável também, para enfrentar também as dificuldades emocionais que vieram com isso, sem sombra de dúvidas. Foram anos difíceis, foram perdas difíceis. Então acho que a gente buscou. Quem teve a sensibilidade de buscar, né, o tricô e o crochê, o bordado, enfim, o que for, nesse tempo, teve um proveito muito, né, muito saudável, né, da parte, de fato, terapêutica, de relaxamento, de tempo de qualidade, né, largar a tela, largar o celular, largar a TV, largar, enfim, e poder criar. Né? Também acho que teve isso, assim, também da gente se redescobrir criativo, né? Criar, nem que sejam, né, pontinhos, começar com o que tinha. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, da gente poder olhar para o tricô e para o crochê com outros olhos. E aí, quando voltamos a trabalhar, quando voltamos à vida corrida, quando voltamos a não ter tempo, a gente continua tentando encontrar um tempinho para fazer uns pontinhos, para fazer uma pecinha ali, fazer uma pecinha aqui, esperando que o inverno venha para poder usar o blusão que foi feito no inverno passado ainda. Mas eu acho muito isso, assim, acho que a pandemia nos devolveu olhar para o tempo, né, e olhar para o que a gente pode fazer para ter tempo de qualidade. E acho que hoje a gente tem que encontrar formas de priorizar esse tempo de qualidade e sim, ter tempo de fazer os pontinhos, ter tempo de fazer uma peça nem que seja pequenininha, de começar alguma coisa, para a gente não perder também essa oportunidade, né, que a gente reencontrou. Sim, 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 sim. Aqui a Gabi colocou, acho que o tempo foi reorganizado e houve uma mudança de valorização e de prioridades, com certeza. E aí, claro, agora é isso como tu falaste, né, Erika, que a gente precisa dar prioridade mesmo para esse tempo de qualidade, assim, né? Ter momentinhos, de repente, a gente não tem mais a tarde toda para ficar sentadinha, né, crochetando, tricotando, mas temos momentos uma vez na semana, às vezes um pouquinho menos ou um pouquinho mais, que a gente consiga ter aquele minutinho de paz para crochetar, para tricotar, para movimentar com as nossas agulhas. Exato. E aí, domingo. Também, eu quero fazer uma pergunta que me veio, na verdade, agora, que a Manus completou agora, né? Faz pouquinho tempo, 2 anos. Então, na verdade, foi um negócio que abriu ainda, né, nessa instabilidade da pandemia. Como que foi isso para ti, né? Encarar esse desafio de abrir um novo negócio no meio ainda dessa instabilidade. Quais foram os desafios que tu superou nessa fase? Então, a Manus abriu em junho de 2021. E também, assim, foi uma mudança, na verdade, vamos dizer que foi uma mudança radical, assim, porque a Manus, ela é oriunda de um armarinho que eu tinha em Dom Pedrito. Então, como a gente tinha toda a questão da produção da lã da Aurora em Dom Pedrito, a gente aproveitou um espaço da nossa casa
para pôr o armarinho junto. E a gente botou o armarinho 18 a 17, se eu não me engano. Que Aí veio a legal. pandemia, só que assim, são 500 quilômetros até lá. E Uhum. nós já morávamos em Porto Alegre. Então eu ia para cuidar das coisas da Aurora, aproveitava para cuidar do armarinho. Mas são 6 horas de viagem. Então eu ia a cada Uhum. 15 dias fazer esse trajeto. Quando veio a pandemia, eu acho que, de novo, né, a questão da valorização. Eu passei a valorizar estar em casa, né? Não ter que passar esse tempo fora de casa, viajando. Então, eu quis trazer para perto de mim. Aí passamos todo Sim. 2020, em 2021 chegou, tá? Ou eu fecho, eu chego assim, não quero mais viajar. Uhum. Ou eu fecho, ou eu trago para perto de mim. E aí, menina, foi muito louco. 12 de junho, Dia dos Namorados. Saiu a mudança de lá de Dom Pedrito, tudo dentro de um Uau. caminhão. Chegou aqui no mesmo, né, dia 12. Dia 24 a gente estava funcionando. Então, assim, em 10 dias a gente Super fez rápido. tudo. Em 10 dias a gente fez tudo, arrumou tudo. E funcionamos os primeiros 2 dias sem luz, porque a Serra não ligava nunca. A luz era uma briga com a Serra. Mas vamos abrir sem luz Sim. mesmo assim. E Que aí, e legal. aí é isso, então, desde 2021, e por isso eu acho que a pandemia também me trouxe a valorização de estar em casa, de ter tempo em casa. E, e aí hoje, enfim, a loja, né, fez 2 anos e é só alegria. Ai, coisa boa. Mais pertinho, quem ganhou foi o pessoal daqui da Volta de Porto Alegre, que tem um espaço delicioso numa rua que eu sou apaixonada. Às vezes eu estaciono mais longe, que é para ir andando, curtindo a rua até chegar na loja, porque é tudo de bom, né? Andar por ali. É uma Ah, delícia. e a loja também é uma delícia de sentar no sofá e crochetar. Já levei tricô, já levei crochê. É muito, muito gostoso estar na loja, coisa boa. E aí, agora, então, né? Passou toda essa fase de pandemia, a gente vem para um novo momento, né? Dessa desvirtualização, onde a gente está podendo abraçar as pessoas de novo, onde está conhecendo quem a gente ainda não tinha conhecido, né? Só tinha feito trocas no virtual e agora a gente está conseguindo, né? Estar junto, estar próximo. Como que tu sentiu isso na loja? Poder ter os cursos de volta? Ai, então, eu assim, eu sou muito fã do presencial, muito fã assim da troca presencial, do calor humano, de tomar um cafezinho junto. Então, desde que a gente abriu, a gente já tinha aulas, aí a gente tinha aulas com no máximo 3 pessoas, desobrigatório de máscara, enfim, a Marlice, nossa professora desde o primeiro dia, que está aqui com a gente. Mas, para mim, assim, e ter uma loja física, assim, eu dou aula, tá? Para quem eu não falei muito sobre essa parte, eu dou aula de marketing numa universidade aqui em Porto Alegre. E eu estava conversando com um aluno meu, e ele teve na loja para me deixar um trabalho, e ele me disse: Nossa, me caiu a ficha que tu tem uma loja, e ele fez esse movimento. Tem uma loja. Sim, tem uma loja, tem um espaço físico, né? Então também abrir uma loja no meio da internet, com a internet bombando, com todo mundo Uhum. fazendo tudo pela internet. Foi um ato de coragem. Mas eu não abro mão, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de ir em uma loja, que gosta de trocar, que gosta. E eu acho que o manual, ele tem tudo a ver com isso. Ele tem tudo com sentar do ladinho e olhar pro ponto, e olhar onde que tá errando, e, enfim. E o Uhum. comprar um produto, uma matéria-prima, que é uma coisa que eu prezo lá na loja, nenhuma lã fica em saco plástico. Eu acho que o toque, o tato, sabe? Até o cheiro do produto, às vezes, faz muita diferença no processo criativo de quem for fazer. Então, para mim, assim, essa questão da desvirtualização do manual, ela caminha lado a lado. Assim, o virtual é muito importante. Ele foi incrível na pandemia, porque as pessoas tiveram a oportunidade de aprender, de conhecer, de criar uma rede de conexão também ao redor do manual. Mas hoje eu sempre digo, vem aqui, vamos tomar um café. Vem cá, deixa eu ver o teu ponto, deixa eu ver o que aconteceu. Aqui tá tudo. Sabe, ter esse contato próximo, eu acho que é quase como se a gente estivesse com a avó ali, mostrando o que está acontecendo. Quase que assim com a avó ali, Sim. o que eu fiz de errado aqui, sabe? Eu acho que nada substitui isso.
Sim, na verdade, tem muitas pessoas que amam o virtual, né? Que são muito. Eu sou uma pessoa assim que a maioria dos cursos que eu fiz, que eu participei, né, como aluna, foram virtuais. Eu funciono muito bem e aí tô aqui fazendo outras coisas, tô assistindo e para mim tá ótimo. Mas para além do aprender o manual, nós temos a questão da troca, que não acontece tanto no virtual. Eu Uhum. vou interromper a minha fala para dar um tchau para a Gabi. Te espero amanhã lá Beijo, na aula. Gabi. Até amanhã. Muito obrigada por vir participar. E aí é isso, assim, essa troca do estarmos juntas na maioria das vezes, pelo menos na minha experiência, né, enquanto prof, eu comecei a dar aula em 2019, as turmas eram muito femininas, então a gente estar nesse espaço feminino de troca, de aconchego, é muito poderoso. E aí, isso, por mais que a gente tente levar para desculpem, gurias, para o virtual, a gente não consegue, né? Não é a mesma coisa do que no presencial. Tem outra pegada, é muito mais gostoso, né? Sabe, que assim, acho que a Gabi ele falou, né, sobre a questão da ancestralidade das mulheres tricotando e crochetando, sabe? Quase, até teve, na quarta-feira que estava dando aula para a Gabi, lá em cima, a gente estava num encontro ali embaixo. Para quem não conhece, a loja tem dois Uhum. andares, em cima geralmente é só estoque e escritório. Mas a gente teve uma aula muito movimentada, assim, com, sei lá, umas 8, 9 alunas. O professor era um homem, o Matheus, da Círculo. E aí a Bruna e a Gabi tiveram aula em cima. Mas enfim, nós estávamos mulheres em roda, tricotando, crochetando. Aquilo foi assim, ó, restaurador. Foi uma energia restauradora. E quando a gente viu, a gente estava lendo trechos de mulheres que correm com os lobos umas para as outras. Porque começou a vir, de fato, muito uma questão ancestral de energia ali, né? De se reconectar com o manual, consigo, com os antepassados, né? Com essa herança cultural também que a gente tem. Então, assim, dia de aula, porque assim, todos os dias são dia de aula, não ótimo. Mas assim, ver uma aula acontecendo, para mim, é assim, acho que é uma das melhores partes de ter loja. Vender, claro, né? Todo mundo gosta, mas ver uma pessoa aprendendo e ver assim a transformação da primeira aula para a última aula, assim, é para mim muito me enche me transborda, sabe? Porque e isso também é uma frase que eu tenho que uma pessoa capacitada é uma pessoa livre. Então, tu ter a oportunidade de capacitar alguém, né? De dar conhecimento para alguém, de dar ferramenta de liberdade para alguém, que para mim o tricô e o crochê e o bordado e as manualidades em geral são ferramentas de liberdade. Não tem igual. Verdade. A Letícia estava falando que a pandemia favoreceu a arte manual, sem dúvida. Eu penso que a gente valorizou muito mais, né, esse tempo que a gente tem conosco mesmo e esse poder, porque é um poder, né, gurias, a gente pegar um fio, um rolo de fio e transformar em outras coisas maravilhosas. Então, quantas pessoas gostariam e não conseguem, né, ainda não chegaram lá? E a gente ter esse conhecimento, né, como a Érica estava falando, essa liberdade de poder tecer, de poder criar, isso é uma coisa incrível, né, gurias? E aí a pandemia nos trouxe, sim, esse olhar da gente conseguir pensar, nossa, eu sou capaz de fazer isso. Isso é uma coisa deliciosa da aula presencial também, né? Uma pessoa, essa quinta-feira eu recebi uma aluna aqui no ateliê, que ela nunca tinha pego numa agulha e ela saiu com um cestinho. E aí ela chegou em casa e começou a me mandar fotos porque ela saiu com um cestinho e já foi fazer outro, porque ela estava muito empolgada. Então isso é uma coisa maravilhosa, né? Não, a pessoa que acessa o seu potencial criativo destrava, parece, assim, uma Uhum. chave que revoluciona a vida, né? A pessoa que sabe que é capaz, que consegue fazer um cachepô, consegue fazer uma roupa, consegue fazer o que quiser fazer. E é isso que eu digo da liberdade, assim, porque o tricô e o crochê, eles podem ser
pode promover, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, rompimento de ciclos, rompimento de dependências. É assim, fantástico, transformador. Sim, sem dúvida. Além da gente poder ter uma renda extra, né? Às vezes essas coisas estão apertadas e aí a gente corre para essas manualidades, né? Durante algum tempo eu fiz parte de coisas de costura, que eu não sou muito boa, mas eu fazia bolsas que eram muito bonitas. Porque aí é Por isso, né? sinal, Vai fortalecendo a renda, vai ajudando, vai movimentando o que a gente precisa, né? Então, isso também é uma liberdade, né? De saber que se as outras coisas, de repente, por um lado, as outras coisas ficarem mais difíceis, a gente ainda assim tem mais material, né? A gente consegue se reinventar e tem para onde correr. exato, exato. Temos mais meninas chegando. Boa noite, gurias. Eu peço desculpas porque eu apertei ali num botão e eu tava achando muito estranho aquelas perguntas aleatórias aparecendo e eu descobri que elas não são da live, elas são da outra caixinha que eu abri. Mas se vocês quiserem mandar perguntas aqui embaixo, embaixo da Érica ali, tem um balãozinho com ponto de interrogação, vocês podem mandar por ali ou aqui nos comentários que a gente vai lendo e vamos conversando aqui sobre esse assunto delicioso. Gente, como é bom voltar, eu tava morrendo de saudade das lives. Que delícia estar com vocês. Sabe que Muito eu nunca fui obrigada, Érica. eu nunca fui muito apegada às lives, assim, porque lá na pandemia eu participei de lives, mas eu nunca fui a host. Eu nunca fui a host. Porque eu acho, assim, eu não sei, eu travava muito, assim, mas participar, adoro, adoro. Adorei o Eu, convite. eu comecei mais difícil, assim, mais travada. Eu escrevia todas as coisas que eu tinha que falar, assim, ó, ponto por ponto, tudo, 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 porque eu tenho, não parece, mas eu sou envergonhada. E aí eu ficava me tremendo e não lembrava as coisas que eu tinha, né, para falar. E aí, agora já tá tão natural, porque a gente já tá, né, no nosso segundo ano de lives, que vai, Sim. claro, né? Eu ponho ali os tópicos e aí a gente já vai conversando. E eu brinco aqui que eu me sinto assim, ó, uma apresentadora da Globo. Maravilhosa. Eu tô de cara Pro com o meu Biel, próprio não é de programa. cara da Bi. Conta pra nós, Érica, porque eu sei que nessa vida de empreendedora a gente tem muitos desafios. Uma encomenda que foi desafiadora ou que foi inusitada. Conta assim uma história que eu adoro essas histórias. Encomenda. Então, Érica, eu sou super iniciante no tricô e no crochê, né? Então, assim, eu geralmente, além de ser muito demorada, então, as peças que eu faço, eu demoro, então eu só faço pra mim, e assim, iniciante total. Mas, na Aurora, a gente fazia roupas por encomenda, tinha peças por pronta entrega e também tinha encomenda. Assim como tinha esmalte natural, eu também fazia por encomenda. Mas, nas roupas, teve uma que foi muito inusitado, e é claro que deu errado. Mas, sabe aqueles pés de cama de maxi tricô, de lã, Uhum, de uhum. Pinterest? A cliente queria um vestido naquela lã. E Meu assim, Deus. com todo o meu traquejo, eu fui, olha, vai ficar pesado, olha, a gente não tem inverno pra isso. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Tipo, viu no Pinterest um vestido de maxi tricô e achou que era usável aquilo, né? Eu fiz. É assim, né? As gurias fizeram lá em Dom Pedrito, passaram trabalho para tricotar aquilo na agulha 20, eu acho, 22, aquela lã, Gente, que e lã loucura! 100% lã. E lã 100% lã, assim, grossa. Menina, o Super vestido, além de pesado. ter ficado duro, completamente duro, deve ter ficado pesando uns 2 quilos, 2 quilos e pouco, assim, tipo, peça ficou uma armadura. É claro que deu errado. Ela pediu para desmanchar e aí a gente acabou transformando num pé de cama. Mas foi assim muito inusitado e é aquela cliente que assim, não tinha o que tirasse dela a ideia de que ela queria um vestido de maxi tricô. Uhum. Então, É... vamos fazer.
vai ter que pagar por 2 peças, é o que temos. Vamos, Na vamos verdade, tentar. sim, é muito difícil, né, gurias? Muitas vezes a gente tem que ensinar o cliente, né? Uhum. O que é, o que que dá para fazer, né? Assim como aqui a Érica tem o quadro dos fios que ela vai mostrando, né, para quem não tá lá na loja pegando, né? Vai falando um pouco sobre eles. Aqui muitas vezes também, né, vocês me perguntam, que tal fio, o rendimento desse, o rendimento daquele, o que que dá para fazer com tal coisa? Eu sempre brinco com vocês que dá para fazer tudo. Mas é óbvio que é isso. Tem coisas que se propõem mais para, né? Por exemplo, um fio de malha residual muito grosso. Tu não vai fazer uma coisa delicada com ele, porque ele é grosso, ele vai se propor para um cestão, para alguma coisa, né, mais estruturada. Tu não vai conseguir fazer uma coisa molenguinha, até consegue se usar uma agulha grossa, mas não vai ter um ar de delicadeza, se tu quiser uma delicadeza, como um fio mais fino, né? Uhum. Então a gente muitas vezes tem que ensinar, até quando tá fazendo uma encomenda, né, uma peça sob encomenda, ensinar o cliente mesmo, olha, por aqui não vai dar certo. E às vezes pegam umas cabeças duras, que vê as coisas na internet e não tira da cabeça. Exato. E tem muito isso, né? O que mais tem é vir na internet e queria. Mas assim, Uhum, esse fio é importado, esse fio não tem, esse fio, enfim, uhum, né, tem uma pegada diferente. E aí tem sempre. E é muito isso, a gente ensina o cliente todos os dias, né? Quando, na Aurora, eu tinha muita questão de a lã natural tem as suas especificidades, né? E era uma lã natural fiada à mão, então é um fio irregular. O que que dá para fazer? Modo de lavar, enfim, né? Toda uma questão de ensinar. Mas o que que eu vou que eu vou usar uma lã irregular? Olha, usa para fazer um ponto malha, não faz trança no fio uhum. irregular, porque né, não vai valorizar, né? Faz um pontinho simples. Mas é sempre isso, assim, a gente está sempre ensinando também. E Uhum. acho que o Pinterest às vezes é vilão, né? Porque a gente vê É. lá, quer porque quer, e não funciona bem assim. Vou contar agora na frente da Érica. Nunca contei, eu acho, essa história aqui pra vocês. Eu fui uma dessas doidas do Pinterest. Eu nem sei se foi peseira, se foi alguma almofada, alguma coisa com essas lãs super grossas que eu vi, que eu Uhum. enlouqueci. E aí comecei, e isso foi antes ainda do fio de malha, antes de eu conhecer a Alma Entre Fios, foi acho que lá por 2017. E comecei doida porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, incomodando todo mundo, até que a gente achou a Casa Hermosa, que ainda estava lá na Zona Sul. Para vocês verem que isso faz bastante tempo. Fui lá e aí o Felipe dizia, Bruna, isso é muito caro. Eu disse, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sem noção total. Eu sei, gurias, que eu vim pra casa com um bolo de lacinha, ela só tinha vermelha e a minha sala tem algumas coisas, assim, os detalhes, alguns detalhes em vermelho. Eu disse, vai fechar, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui, me dá esse vermelho mesmo. E aí peguei o tal do vermelho. Sem saber nada da vida. Paguei uma fortuna, porque essas lãs, né, óbvio, elas são pesadas, são caras, enfim, era grandão. Trouxe para casa. Até hoje, a bola está uma bola. Porque eu não consegui fazer nada com ela. Eu tentei várias coisas, fiz com a mão, tentei isso, tentei aquilo. Óbvio, ela, para fazer uma peseira, por exemplo, é pequena, uma peseira vai ser um valorzão, né? E aí eu Uhum. não achei nada. Uma época eu tentei fazer uma almofada, não achei nada que me agradou. Guardei ela, e de vez em quando a minha mãe, olha, ela tá guardada no roupeiro, a minha mãe diz assim: vamos doar? Não, não vou doar. Deixa minha bola aqui. Algum dia eu vou achar alguma coisa para fazer com essa bola vermelha. Tô lá com uma bola vermelha de lã. Mas até ela por si já é decoração também, né? Já é objeto É decorativo, ela verdade. por si só. Elas são lindas. É, É verdade. sim. É lindo. Mas sabe que essas pedreiras assim de lã, eu digo, ela é linda na foto. No dia a dia, gente, lã pura, no pé de cama, no dia a dia não dá. Porque a Uhum. lã do maxi tricô, ela é uma lã cardada só, né? Ela não é fiada. Então a fibra tá aberta. E aí começa a puxar aqueles pelinhos todos, começa a dar bolinha. E aí se tu lava, pode filtrar. É assim, ó. Eu digo que é Tá. lindo na foto. É, é Depois, verdade. só vi Uhum. depois. Ninguém viu depois. Uhum. Bem isso, é só, não é usável, né? Não, É. não, não tem como.
É mesmo. Não, se tu tiver pet, jamais, porque eles vão, ó, com as Aham, patinhas ali, não tem como. É, exato. nós vimos, eu fiquei muito encantada, mas a minha cunhada não soube muito me explicar. Eu tenho uma foto que meu irmão, uma época que ele esteve no Líbano, era um puff num maxi tricô, assim, era o puff todo, bem grandão, e era de lã, era numa época de inverno, assim, Aham. numa decoração. Eu disse, gente, como que funciona isso? Ele tava deitadão, assim, né, tirando um cochilo. Eu disse, como que é de lã mesmo? Vocês têm certeza? Era na lã crua, né? Ele disse, sim, é de lã. Eu disse, não é possível. E tava bonitão, assim, né? Ele disse, não, faz parte aqui da casa, a gente usa e tal, tal, tal. Eu disse, meu Deus, mas é uma lã diferente, não é possível. É, daqui a pouco não é, enfim, né? Pode não ser de De repente não é ovelha, pode, pura. né, ter um tratamento diferente, alguma coisa Uhum. do gênero. Eu acho Ah, já muito legal aqueles fios que estão preenchidos, assim, sabe? Que é tipo uma lindos. malha, uma malha, Uhum. mas recheada, sabe? Fofinha, assim. Aquilo eu Sim, acho muito massa. sim. Sim, a gente tem aqui no Brasil, se vocês souberem de outras gurias, vocês indicam aqui para nós nos comentários, a gente tem dessas da Tricô Style, que eu acho que ela é de São Paulo. Nossa, Ela vende o rolão, maravilhosos. Eu nunca usei, mas morro de vontade, acho eles lindos. É, até andei conversando com ela porque é a mesma matéria-prima do nosso fio premium, só que eu acho que ela faz com a parte da ribana ao invés de fazer com a malha mesmo, né? E aí uhum. eles são preenchidos, é um rolão, e eu acho muito legal porque ela diz lá, como ela faz tricô para decoração com eles, então ela te diz, olha, para tu fazer uma peseira de tanto por tanto, vai precisar de tantos rolos. Daí a pessoa já tem noção, não Uhum. compra um rolo, porque muitas vezes a gente olha assim e pensa, bah, isso aqui eu consigo fazer várias coisas. E aí Aham. compra um grandão, achando, nossa, um grandão eu vou fazer 3 vezes, né? Porque é bem maior. Aham. E não é, né, gurias? Então, ela já diz pra gente, olha, vai precisar de 4 rolos. Para fazer um puff, ela faz uns puffs lindíssimos com eles, vai precisar de tanto. É muito legal. Eu vou deixar depois, marco ela Isso. nos stories para vocês verem. Acho o trabalho dela lindo, sigo ela, assim, acho muito legal. E ela vende os rolões além, claro, das peças de decoração maravilhosas, porque ela faz as tranças de tricô, que eu agora já disse que eu vou aprender no ano que vem. Que eu sou, no tricô eu Ai, também sou mais iniciante. adorei saber, não conhecia. Eu conheci o jumbo, o fio jumbo da Círculo, que Sim. é também, mas não rende quase nada aquele novelo, né? Uhum. Então, assim, nunca cheguei Uhum. a trabalhar. Mas foi o único que eu conheci, assim, que é essa Uhum. malha preenchida, assim. Mas bom saber, Sim. quero esse contato aí. Achei no... Sim, o jumbo, eu tenho uma almofada como se fosse o círculo mágico, né? Com ele, e Uhum. daí assim, deu exatamente aquela almofadinha, eu já sabia que era aquilo ali que dava, mas realmente eu me lembro que na época o pessoal todo se empolgou, mas é isso, a gente daí começa a fazer e vê que não rola muito, e ele, na verdade, acaba ficando mais caro, né? Porque ele é Sim, maior, enfim, vai mais matéria-prima, tem que botar coisas lá dentro, né? Tem que preencher. sim, bem isso. Eu vou na tua aula. É Marlice, né? Que a Érica falou. Sim, eu vou. Eu já até programei quais são as aulas que eu quero fazer. Já perguntei para as gurias da aula de crochê tunisiano. Já sei que tem Nuke. Eu vou me organizar. Não para esse ano, para o ano que vem, porque para esse ano eu já tô aqui, ó. Tô faceira tentando terminar um blusão. Só no pontinho meia, tudo básico. E o casaco de quadradinhos? O Tá rolando? casaco de quadradinhos tá rolando, eu fiz as costas, depois eu mostro pra vocês, gurias. E agora tá na hora das laterais, deu certo a minha última tentativa de blocar com mangueira. Essa é assim, ó, uma técnica inovadora, gurias. Quero ver! Eu tava. Vou pegar ele aqui, que ele tá aqui pertinho, peraí. Nossa, mas foi muito rápido esses quadradinhos aí. Eu achei que ia levar muito tempo para fazer Olha, agora isso. faz mais de uma semana que eu tô parada com ele. E eu tava assim, molhando eles Meu, muito assim que não penetrava na lã. E aí eu comecei a tá. estudar, né? Porque eu nunca tinha blocado nada. Comecei a estudar, daí me disseram, tenta com o ferro. Tentei com o ferro, foi horrível, porque não fica igual, né? Ele amassa os pontos, não fica bonito. É. Fiz. Aqui até tem um do ferro. Se a gente olhar,
assim, de perto, dá muita diferença nos relevos do ponto e tudo mais, não ficou legal. Aí eu disse, não vou pro ferro, eu não vou desistir de blocar. Aí um dia eu olhei pra mangueira e disse, quer saber? Acho que essa mangueira dá match. Aí botei, como ele tá num isopor, eu arrumei assim, né, os quadradinhos que ainda faltava blocar e botei no isopor e mandei ver na mangueira, pois deu certo, gurias, ó. Aqui eu costurei o que seria a parte de cima, então, né, das costas, e aí ele vai ser compridão. E aqui eu ainda não costurei, porque já vou engatar a parte aqui que vai ser a lateral, e aí quero fazer uma costura só para depois partir para frente, né? Eu acho que agora, final de semana, quando eu conseguir botar ele na mesa, eu mostro para vocês, que eu acho que é quando eu vou conseguir costurar. Que eu já tô com vários quadradinhos. Eu tô apaixonada e eu simplesmente assim, ó, amei esse fio. Amei, amei, amei. Ele é muito gostoso de trabalhar. Nossa, muito gostoso. Eu tinha prometido que eu não ia comprar mais fio esse ano, mas não rolou. A Erika tá fazendo eu gastar, gurias. Eu chego lá na loja, ela me obriga a gastar. Vocês acreditam? Eu boto uma arma na cabeça dela e digo, Por que blocar, Letícia? Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho nenhum sem blocar. O que acontece quando a gente está fazendo o quadradinho? Uma explicação rápida só. Geralmente, quem é do tricô faz muito blocar. Eu acho que o crochê não faz tanto. Quando a gente está fazendo o quadradinho, ele não fica bem quadradinho. Ele fica assim mais arredondadinho, por mais que a gente mexa, movimente e tal. E aí, quando tu faz o blocar bem bonitinho, bem certinho, tu estica ele numa... Eu mostrei nos stories, mas eu vou seguir mostrando minhas próximas aventuras com blocar. A gente estica bem ele. Aqui meu fica com 13 por 13. Eu vou com a fita métrica, vou espetando todo ele na volta. Depois molha e deixa secar natural. Não passa mais nada, não é engomar, não é nada disso. É só lavar ele, né? Molhar e deixar secar. E aí, quando tu tira o alfinete, ele fica mais estruturadinho, mais retinho dentro dos 13 por 13. Tem gente que faz isso já com a peça pronta e tem gente que faz assim como eu tô fazendo. Eu vi uma pessoa fazendo com os quadradinhos, achei uma ótima ideia, porque eu tava ficando triste que por mais que eu cuidasse aqui meus quadradinhos, cuidasse os pontos e tal, ele tava ficando meio guenzo. Então, o blocar, ó, foi top, deixou ele maravilhoso. As minhas primeiras tentativas foi isso que aconteceu, ele não ficou bom, porque ele secou super rápido, assim, em 2 dias menos de um dia estava seco, mas foi por isso, porque ele não penetrou. E aí essa que eu já fiz 2 vezes essa de jogar a mangueira, que daí tu vê que ele tá encharcado mesmo, daí eu deixo ele de ladinho para escorrer. Ele levou, assim, uns 2 dias, ainda mais aqui no sul, né, que tá mais úmido e tudo mais, ele levou alguns dias para secar, mas aí quando eu tirei, ele permaneceu lindo, reto, maravilhoso. Então eu espero, Letícia, que eu tenha uma peça mais retinha assim. Mas eu tô mostrando aqui agora, eu nunca mais mostrei porque eu realmente não consegui mais pegar nele, mas toda vez que eu pego eu vou mostrando para vocês aqui nos stories, quem tá ligada pelos stories vê. Tá maravilhoso, tá ficando incrível. Eu de tô fato, a gente, por ele. principalmente materiais naturais, a gente bloca, né? A lã, por exemplo, é uma peça que, uma matéria-prima que é quase obrigatório blocar, principalmente quando tá fazendo trabalho rendado. E a função do ferro, que é o calor no acrílico, porque o acrílico ele é um produto sintético, né? Oriundo da sintetização lá de petróleo, calor, enfim, combustão, etc. Então, ele é um plástico, né? Vamos no bom da palavra. Ele é plástico. Então, quando tu vem com o ferro sobre o material acrílico, ele mata o acrílico, né? O calor mata o acrílico e por isso tira formato. Então, agora mesmo eu tô fazendo um tricô, ele não tá aqui, senão eu pegava, que ele tá embolando. E aí, o Matheus mesmo me disse, vai de ferro que vai matar o acrílico e ele não vai mais se movimentar. Tipo assim, tu tira a vida do acrílico. Mas eu vou tentar refazer ali aquela parte, para ver se eu não vou no ferro. Mas é mais ou menos isso que acontece no calor com o plástico, ele quase que derrete um pouquinho a fibra, sabe? Sim, faz sentido. Sim, eu realmente, claro, eu fiz no vapor, né?
Mas Aqui, a gente sabe que é isso, né? É o calor mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Eu já tinha tido uma experiência com uma outra blusa que eu queria que ela ficasse maior, e aí eu fui passando com ferro, ela foi se ajeitando, foi ficando maiorzinha de tricô. Então eu sabia que essa coisa, o relevo do ponto bonito, do ponto que eu gosto, assim, né? Desse. Isso ele ia acabar, porque daí é isso, ele chapa, né? Ainda mais tu vai lá com ferro com vontade, ele vai chapar. Então, essa experiência eu já tinha. Tanto que eu até tentei nem passar mesmo. Eu fui indo assim devagarinho, tentando não passar muito, mas mesmo assim não teve jeito, não gostei da. Eu, né? Porque isso é uma questão de gosto, né, gurias? Por favor, não é uma regra. Ó, tem como bloquear manta de bebê depois de pronta? Tem como bloquear depois de pronta, só que aí tu vai precisar de uma coisa bem grandona, né, pra poder esticar. Eu aqui peguei um pedaço de isopor que sobrou dos isolamentos do telhado, e aí tô fazendo com eles. Eu sei que as gurias que eu vejo do tricô fazendo usam bastante aqueles, tipo tatame, né, de EVA. Isso aí. Isso aí. Mas assim, não tem nada, nada, nada. Toalha, bota uma toalha. Tenta usar alfinetes para ir para ir, né? Porque a questão do blocar é dar formato à peça, né? Por exemplo, você tá fazendo um chale ou uma manta de bebê e tu tá fazendo um trabalho rendado, às vezes, em vez de ele ficar com 1 metro, ele fica com 80 centímetros por causa do trabalhado da renda. Então, tu vai lá, molha, encharca, e aí estica na medida que tu quer, vai alfinetando e deixa o universo secar. Depois de seco, sim, que vai estar com a medida, enfim, né? Com o padrão do ponto, com a renda do ponto, como deveria ser. Ai, que coisa maravilhosa. E aí, gurias, pra gente não ultrapassar muito das 9, porque a gente adora falar, vamos para a nossa finaleira. Eu quero saber uma inspiração tua, pode ser mais de uma também, no mundo artesanal. Ai, gente. São muitas pessoas. Principalmente depois que eu vim para o universo humanos, nossa, assim, abriu um leque gigantesco de inspirações, assim, né? Conheci muito mais pessoas. Mas eu diria assim, uma pessoa que eu me inspiro muito e que eu tenho como referência é a Cris Bertolucci, que conheci pessoalmente, tive esse privilégio de conhecer, enfim, de trocar com ela. Ela abriu um desfile nosso no Brasil Eco Fashion Week. Ela abriu, foi assim, a gente foi um desfile maravilhoso, que é onde a gente apresentou peças de loucura, e ela abriu o desfile tricotando ao som de Mercedes Sosa. Foi assim, fantástico. E a Cris, ela me inspira porque foi uma das primeiras pessoas que eu vi tentando desconstruir a ideia do tricô de vó, assim, né? Eu me identifiquei por ser jovem, enfim, ela quando começou, então a Cris é muito uma inspiração para mim. E eu traria também, acho que Anne Galante, pela estética, Super sabe? Pela inspiração. estética moderna, assim, pelo processo criativo disruptivo da Anne, assim. Acho que eu traria essas duas pessoas. Sim, super inspirações. A Anne já apareceu por aqui como inspiração. Acho que para todo mundo que está nesse universo de crochê, ela é, né, gurias? Uma inspiração no manual. E a Cris, eu acho que é a primeira vez. A Cris é maravilhosa. Eu tô doida pelo livro dela, porque é incrível, assim, né? Ela traz muitas coisas legais. E aí é o nosso primeirinho de tricô, né, em Top Down. Então acho que a gente tem muito que valorizar. É uma obra linda. Eu já tive assim pertinho dele. Ele é lindo e tô doida para ter por aqui, porque acho que é isso, é o valorizar, né? E só imagino, gente, assim, como foi esse desfile quando eu fui descobrir a Aurora, porque infelizmente, gurias, eu descobri a Aurora quando a Aurora estava né, pausando as suas atividades, não conhecia antes.
E aí eu comecei, né, a olhar o perfil da Aurora e comecei a olhar as coisas. Eu me arrepiava né, com os teus relatos ali, com as coisas que tu estava trazendo do que tinha acontecido. Eu disse, gente, meu Deus, eu não acredito que eu não conheci antes. Que tristeza! Que legal, que incrível saber, né, que existem essas possibilidades, né? Sim. Sim, e assim, eu lembro da Cris entrando com o novelinho no chão, usando uma agulha de madeira, e era Mercedes Sosa, Solo Le Pido a Deus, e assim, foi demais. Ela fez toda a volta na passarela sozinha, tricotando, então foi bem incrível, assim, foi muito massa Sim, mesmo. coisa linda. Érica, vamos fazer de conta que tu tá saindo de férias e tá indo para uma ilha deserta e só pode escolher um no nosso ping-pong. Entre fio fino e fio grosso, qual tu levaria para passar as férias contigo na ilha deserta? Grosso. O fino eu ia usar para enforcar, porque não ia render nada. Ai, não aparece nunca! Por aqui a maioria é do fio grosso. Entre agulha nacional e importada. Ah, time nacional. Ah, que legal! Nacional. Quais que tu usou aqui, nossas, que tu gostou? Aí, Olha, peguei pesada. então, não sou suspeita, né? Sou do time Círculo. Uhum. Enfim, todas assim, que eu tive contato são da Círculo. E, assim, eu não tive problema, eu não tive dificuldade com nenhuma. Eu fui me adaptando a materiais. Eu vi que materiais eu não me adapto, que materiais funcionam melhor para mim. Eu tenho muito apertado, Ótimo. ponto muito apertado. Então, alumínio. Uhum. Aí comecei a me incomodar com o barulho do alumínio. Agora eu tô nas agulhas circulares a ébano, que tô achando maravilhosa. Ai, que Mas bom saber. Eu ainda não usei as circulares da Círculo, mas tô doida para alguém que me diga como que tá funcionando, o que que vocês estão achando delas. Que eu adoro essas intercambiáveis, né? então, assim, eu tô achando escorrega, é leve, Ai, não que faz delícia. barulho do alumínio, então eu tô curtindo muito. Que bom, que legal. Bom saber que temos, né? Porque a gente anda tanto pedindo produtos nacionais que se comparem assim, né? Pelo menos as de crochê moderno, né? Do crochê do fio de malha, não tem tanta comparação, né? As agulhas importadas, elas são melhores. Mas a gente vive pedindo, né? Por favor, queremos material nacional, porque a gente quer valorizar o que tem aqui, né? Entre fio premium e fio residual, qual tu leva para as tuas séries? Ai, acho que eu vou de premium pela qualidade do trabalho final, assim, pela estética do trabalho final. Acho que eu vou de premium. E pela facilidade. É, Pela facilidade de só fazer e não ter que pensar nele, porque o residual a gente ama, mas exige, né? Ainda mais para as férias, né? A gente está pensando como se fosse as férias, exige um pouco mais de paciência, eu acho. né? Não encontrar emenda, não encontrar irregularidade, enfim, acho que eu vou. E assim, praticidade, né? Praticidade, acho que eu iria de premium. Mas eu tenho uma pegada, assim, afetiva com o residual. Justamente pelo aproveitamento de uma matéria-prima que não teria destino, né? Isso eu acho muito incrível, assim, no residual, sabe? Conseguir, de fato, pegar algo industrial que estaria indo fora, a gente sabe que não existe lixo, né? E fazer disso uma nova matéria-prima, eu acho muito incrível. Sim, maravilhoso, é verdade. Eu, conversando com a Lele Crochê, que tem a marca também tem os fios residuais, ela me contando assim, quantas famílias vivem através dos fios residuais. Eu disse pra ela, pensa que coisa incrível, né? É uma coisa maravilhosa saber que uma matéria que era um descarte, hoje é o sustento de muitas famílias. Isso é lindo, né? E não só das famílias que produzem o fio, né? Que produzem não, mas enfim, enrolam e organizam esse fio para chegar nas nossas mãos, como também de quem está tecendo e está transformando, né, essa matéria. Isso é realmente um encanto do fio de malha residual.
Eu Exato, também sou exato. muito apaixonada nele por aqui, e por isso que a gente trabalha tanto com residual quanto com premium, porque é isso, né? Temos para todos os gostos. Exato, isso mesmo. O importante é justamente, né, ter para todos os gostos e para todas as realidades, né? Eu acho que isso é uma coisa Também. importantíssima do manual, sabe? E do Uhum. 8 ao 80, literalmente, assim, conseguir Uhum. entregar a manualidade para todas as realidades. Sim, porque muitas vezes a gente está aqui, né, falando do belo, falando do premium, mas às vezes realmente não chega numa realidade que Exato. precisa começar de repente lá com um fio que está R$ 10 na promo, porque é o que dá hoje Uhum. no bolso, mas vai transformar ele numa coisa linda, vai vender e depois aos pouquinhos vai conseguir chegar lá no premium. Isso também muito bem lembrado. Bem, Ah, uma indicação de livro que eu já vou anotar para amanhã entrar nos nossos stories. indicação, olha, eu até separei dois aqui. Dois, Ai, que né? O pessoal às vezes maravilha. tem uma indicação de livro vem com dois, mas é que né. Vamos lá. Isso aí. Uma indicação de empreendedora para empreendedoras, né? Ai, Que são maravilha. aqui que tem o Manual Empreendendo, que é o Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que é o fundador do Starbucks. Então ele conta a história do Starbucks, assim, desde o início, e fala muito sobre construção de marca, pensamento em detalhes, assim, de fato, assim, das coisinhas pequenas que fazem diferença e que fizeram o Starbucks ser o Starbucks, Uhum, né? Como escrever o nome no copinho do café, sabe? Quem não uhum, quer um copinho de café com seu nome escrito ali, né? O que o Starbucks conseguiu. sim, Então, esse aqui, para mim, ele foi divisor de águas, dedique-se de que coração. legal. E até interessante que no início ninguém acreditava no Starbucks, além dele, né? Além do fundador. Ninguém acreditava que aquilo ia dar certo, assim, que uma cafeteria, tipo, onde as pessoas só pegariam e levariam embora ia dar certo. Enfim, né? O Starbucks é o Starbucks. Que legal. E o outro, que tá até com uma agulha de tricô aqui, que eu quero mostrar a página para vocês, é o Clube do Tricô. Esse é uma ficção Ai, de que dar quentinho no delícia. coração. Que delícia. Sim, Adorei o título. esse Esse é de dar quentinho no coração, assim, é muito gostoso esse livro, Kate Jacobs, e eu me identifiquei muito porque fala de uma dona de um armarinho em Nova York, né, chamado Lodge Yarn Shop, e conta o dia a dia dela, e, enfim, romance, e ela tem um clube de tricô que acontece semanalmente dentro da loja, e aí fala muito da troca feminina, né, dos problemas de um se tornando os problemas de outra, de como as manualidades uniram essas mulheres. E outra coisa que eu amo nesse livro é que no fim de algumas sessões ela traz, eu não sei se vai dar para ver, mas assim, dicas de tipo montagem de pontos, Ai, que sabe? Fazer delícia. amostra, sabe? E ela faz Sim. conexões com a vida. Tipo, aqui Uhum. nesse específico, ele diz: a única forma de prosseguir é agarrando a lã entre os dedos e tecendo-a. Comece, simplesmente. E a mesma coisa se aplica à vida. E aí, enfim, ela discorre depois. Mas esse livro aqui é livro de cabeceira para ler várias e várias e várias vezes. Muito gostosinho. Que bom. E, na verdade, ahn, as manualidades, além de serem, né, a nossa, a- o nosso quentinho, o nosso momento aí de relaxamento, nosso momento terapêutico, ou muitas vezes, né, o nosso trabalho, o nosso sustento. Ah, a gente consegue trazer muitas coisas, né, das manualidades para a nossa vida em outros aspectos, né? Além dos benefícios, tem outras coisas que a gente consegue fazer esse link. Que lindo! Já fiquei doida para ler isso. Eu indico E muito. que legal. E uma indicação de filme ou série, né? Não necessariamente filme. Tá. Filme também nesse mesma pegada, manualidades, eu indicaria A Colcha de Retalhos, que é um filme antigo, mas que também fala de mulheres que se encontram para costurar retalhos da família, assim, né? Elas estão construindo uma colcha. Tem uma Hum, delas que está construindo uma colcha, vai de férias para casa de uma tia, se eu não me engano. Tá fazendo porque eu não assisto, quero assistir de novo. Mas aí fala desse uma casa com várias mulheres, onde todas se reúnem, né, em volta de uma banalidade. Então,
e traz muita questão ancestral. Eu acho a Colcha de Retalhos maravilhoso. E série, This Is Us. This Is Us, Ai, chorar gente, no sofá. essa série é tudo de bom. Pra chorar no sofá. Eu confesso que eu tô empacada, porque eu acho que This Is Us tem isso. Em momentos em que choca, aí eu paro. Aí daqui a pouco eu crio lá, né, uma coragemzinha pra continuar, assim, porque This Is Us eu acho que tem muito isso, assim, é doce, é delicado, mas é muito potente ao mesmo tempo. Então, eu te indicaria This Is Us. E é transformador. Tem coisa que a gente vê em This Is Us que transforma como a gente enxerga o outro, como a gente enxerga a família, como a gente enxerga, enfim, os relacionamentos, né? Mas Eu tive essa mesma sensação, assim, de transformação, de conseguir perceber os relacionamentos de uma outra maneira. E bem isso, agora nós começamos a ver juntas, eu e a mãe, apesar de não morarmos juntas, na época que eu estava de repouso, eu disse para ela, olha, eu tenho uma série perfeita pra gente ver. E eu já tinha até começado com o Felipe, mas o Felipe não é um parceiro bom para ver série, porque ele para pelo meio e eu sou de maratonar, eu adoro sentar, ficar fazendo meu crochê e maratonando. Então, a gente começou a assistir, mas era bem isso, assim, quando tava muito denso, a gente parava um tempo, né, até porque tinha que respirar, ela saía para fazer as coisas que ela tava aqui me ajudando, eu seguia lá no meu tricôzinho, meu crochêzinho que eu estivesse fazendo, e aí paramos, agora a loucura da vida nos atropelou, a gente não conseguiu mais assistir, mas tá aqui, assim, ainda no coração para terminar de assistir, porque é muito linda, né? Sabe que outra série que eu amo é Grey's Anatomy. Eu amo Grey's Anatomy. E assim, eu amo Friends. Eu sou a louca fã de Friends, assim. Mas não é uma série de indicação, né? É Friends. Friends tá ali, né? Gente, vocês vão me bater se eu disser pra vocês que eu nunca assisti Friends? Vão me bater? Ai, amiga. Vamos resolver isso daí, pelo amor de Deus. Mas sabe que assim, Friends, eu descobri quando eu vim morar sozinha em Porto Alegre. Eu vim embora para Porto Alegre com a minha irmã trabalhava o dia inteiro, eu ficava muito tempo sozinha, eu descobri Friends. E eu me apeguei àquelas 6 pessoas de uma forma que, assim, ó, são meus melhores amigos. Tem dias que só Friends salva, tem dias assim, ó, se eu tô sozinha, Friends é bom, se eu tô triste, Friends é bom, se eu tô feliz, Friends é bom, Friends é Friends. Mas quer dizer que outra série que eu gosto muito é Grey's Anatomy. Porém, durante a pandemia eu não conseguia assistir, porque me dava muito gatilho. Me dava muito gatilho, não conseguia, sabe? E aí eu até travei, agora que eu tô retomando, assim. E o This Is Us também tem outro fator que, na minha casa, na minha família, eu, minha mãe e minha irmã assistimos separadas, cada uma na sua casa. E depois a gente a gente trocava, né, as informações, o que cada uma achou e tal. Então, e é muito louco, assim, quando cada uma via o personagem de uma forma, cada uma tinha um olhar para um personagem. Sim, então, porque tem isso, né? Que legal. Ó, já estão puxando as minhas orelhas, que é pra eu ir assistir Friends. Pelo amor de Deus, gente, não tem como não assistir. E essa é a melhor série pra assistir tricotando, crochetando, porque tu não precisa prestar atenção, sabe? E assim, primeira temporada pra mim, melhor do universo. Eu vou tentar, gurias, eu prometo. Grey's Anatomy, eu sou a doida do Grey's Anatomy. Eu tenho uma amiga que diz assim, a gente é formada em Grey's Anatomy, né? Porque quando acontece alguma coisa de saúde, eu falo, não é possível que não vou conseguir resolver isso. Ela diz, se já fosse Grey's Anatomy, já tinha resolvido. E eu já assisti, essa minha série do aconchego é o Grey's. Quando é um dia assim que foi muito pesado, eu coloco lá. Ou quando, às vezes, eu tô numa fase assim, né, que a gente tá mais ansioso, mais isso, mais aquilo, eu coloco ela e começo a reassistir todos os milhões de temporadas. E é isso, eu já assisti muitas vezes, porque eu adoro, adoro, adoro. Então, eu acho que eu não consigo reassistir Grace. Acho que eu não consigo reassistir. As últimas temporadas não. E aí, claro, a temporada da pandemia eu fui assistir assim logo depois que tinha passado. Acho que até foi quando entrou nos streamings por aqui. E aí foi difícil. Foi bem assim, nossa, porque daí é isso, a gente sabe que aconteceu bem pior, né? Então foi mais dificinho. Estão me convidando para assistir juntas. Bora, eu combino de assistir com vocês.
Aí Gurias, agora acho que tem uma forma de fazer. Eu acho que é na HBO, que é o Sem Friends, uma forma de fazer assistir em festa, que eles chamam. Que é tipo, várias pessoas assistem juntas, de certa forma. que Tem. legal. Vou Tem. procurar. Vamos fazer o nosso brinde, então, Érica. Eu tenho que te agradecer muito por esse Eu momento peguei. delicioso. Na verdade, a gente se conheceu há pouco tempo, mas foi um momento incrível. Acho que a hora que eu entrei na Manos já foi assim delicioso. Eu estava querendo muito conhecer o Armarim desde que abriu. Eu comecei a seguir e queria ir, mas as coisas não tinham ainda se desenrolado para isso acontecer. Então, muito obrigada a todas as alunas que insistiram que eu fosse e que agora vão levar o puxão de orelha, que ainda não foram lá ter aula. Então, Sim, tá na hora das sim, senhoras sim. irem. Mas muito Sim. obrigada, porque está sendo delicioso, é muito bom retomar, estar. Eu amo Porto Alegre, então é bom estar ali pertinho, aproveitar para dar umas saídas, estar nesse ambiente gostoso. E foi uma grata surpresa te conhecer, porque tem sido, né, as nossas ideias e tudo que a gente compartilha tem sido maravilhoso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço muito. E acho que as coisas acontecem na hora certa, né? Então, assim, que bom que foi agora que tu pôde ir lá e que tá sendo, porque de fato, assim, nos conhecemos o quê? Uns 2 meses, mas já parecem amigas da eternidade. Aí manda lá, ô Verdade. gata, será que tu consegue fazer tal coisa? Tem sido Bem muito assim. incrível mesmo. Que legal. E quando tu esteve lá, eu te disse que a tua energia é incrível e que eu sabia que ia ser, assim, ó, só maravilha te ter junto. Então, nossa, muito, muito obrigada mesmo. Tô amando e tô ansiosa pelos próximos capítulos, porque, gente, se preparem, essa parceria aqui, ó, tá Ai, pegando meu gurias, coração. são muitas ideias nas suas cabeças. Então, Tá. preparem para um. Como é que é o nome, gente? Gente, olha como é que eu tô esquecida. Faz tanto tempo que não faz live. O print, pelo amor de Deus, alguém tira o print dessa nossa parceria maravilhosa, dessa nossa live. Ai, gurias, muitíssimo obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado de estar conosco. Sempre um prazer ter as nossas deusas crocheteiras por aqui, trocando, compartilhando, que a nossa rede esteja cada vez maior e mais fortalecida. Vocês sabem que podem vir aqui para Polvo, podem ir lá na Manos para se abastecer, para ganhar, né, o seu carinho. E para crochetar e para tricotar muito. Antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco sobre a Manos, o que tu tens de curso disponível lá, quais são os dias que a loja está aberta, para o pessoal conhecer também, caso alguém que seja de Porto Alegre ainda não conheça, que corra lá, por favor. Então, vamos lá. A Manos fica no Bonfim, que é esse bairro maravilhoso, como a Bruna disse, numa rua muito charmosa, que é a Fernandes Vieira. A gente funciona de segunda a sábado, né? De segunda a sexta é das 9 às 6h30 e nos sábados das 9 às 5. Temos cursos manuais todos os dias. Temos bordado livre, tapeçaria, crochê também essa parte de vestuário e crochê amigurumi na terça-feira. Crochê com essa deusa crocheteira, fazendo bolsas, tapetes, decorações na quarta. E aí, tricô e crochê na quinta, sexta e sábado de manhã. Sábado de tarde a gente reserva para oficinas. Então, assim, todos os dias são recheados de oficinas, de aulas, de conhecimento. Temos tudo que vocês podem imaginar em fios, fios, agulhas, aviamentos, tecidos, botão, linha, fita, enfim, né? O armarinho de fato, aquele armarinho de fato. Então é isso, sempre tem um café quentinho, tem um chimarrão bom e tem uma conversa boa também. Então apareçam, quem não conhece, por favor, apareça. Se aparecer na quarta, ganha um hello desta deusa. Com certeza. Hello, beijo e abraço, porque minha maior tristeza na pandemia era não poder abraçar as pessoas. Sim.
Então, agora que a gente tá podendo abraçar, bora lá. Gurias, para quem diz que chegou agora, não se preocupem porque a live fica gravada e a partir de amanhã ela já está no YouTube para quem é de YouTube poder assistir por lá também, porque a nossa ideia é compartilhar conhecimento, é dar risada, que vocês tenham esse momento leve, sempre que vocês quiserem. Quem tá chegando nova por aqui, porque eu sei que tem bastante gente nova e tem também quem veio através da loja, nós temos já uma série de lives com mulheres empreendedoras incríveis e maravilhosas, assim como a Érica, para trazer sempre temas que tenham a ver com o nosso universo feminino e o nosso universo de manualidades. Então aproveitem e assistam aí quando vocês tiverem um tempinho crochetando, enfim. De repente eu viro o novo Friends. Maravilha. Um beijo, boa noite. Muito, muito obrigada, Érica. Até amanhã. Amanhã eu tô por aí. Até amanhã, te espero. Combinado. Um beijo, gurias. Boa noite.